No dia 28 de dezembro de 1895, algumas dezenas de pessoas entraram em um pequeno salão no subsolo de um café em Paris. Elas compraram um ingresso para assistir a uma demonstração curiosa de uma invenção recém-criada. Ninguém entrou naquele lugar acreditando que estava presenciando o nascimento de uma nova arte. Eles provavelmente imaginavam que seria apenas mais uma curiosidade tecnológica. As luzes se apagaram, a máquina começou a funcionar. Pela primeira vez, uma fotografia ganhou vida. Imagine viver em um mundo onde absolutamente toda imagem está parada. De repente, um trem começa a se movimentar em sua direção. O espetáculo não era o que aparecia na tela, o espetáculo era a própria tela. Os Lumière entenderam isso imediatamente. Começaram a filmar cenas do cotidiano, operários saindo da fábrica da família, um bebê sendo alimentado, um jardineiro levando uma brincadeira de um garoto. Curiosamente, funcionou. As pessoas pagavam para assistir porque ninguém estava comprando uma história. Elas estavam comprando um milagre tecnológico. O primeiro trem deixou todo mundo maravilhado. A máquina continuava sendo extraordinária, mas a surpresa começava a desaparecer. E foi justamente neste momento que surgiu uma pergunta muito mais difícil do que construir o cinematógrafo. Agora que conseguimos registrar o movimento, o que faremos com ele? Talvez tenha sido a pergunta mais importante da história do cinema. O curioso é que os irmãos Lumière provavelmente nunca imaginaram que haviam criado um problema. Para eles, aquela máquina fazia exatamente o que deveria fazer, registrava a realidade e fazia isso muito bem. A invenção continuava extraordinária. O problema já não era mais a máquina, o problema era o conteúdo. E foi justamente nesse momento que apareceu alguém completamente diferente dos inventores. Ele não era engenheiro, não era cineasta. Na verdade, sua profissão consistia em fazer o público acreditar em coisas que nunca aconteceram. O nome dele era Georges Méliès. Antes de entrar para a história do cinema, Méliès era dono de um teatro de ilusionismo. Todas as noites ele fazia pessoas desaparecerem, multiplicava objetos, cortava mulheres ao meio. Pelo menos era isso que o público acreditava estar vendo. Quando assistiu à demonstração do cinematógrafo, Méliès enxergou uma máquina capaz de inventar mundos. Logo depois da apresentação, ele tentou comprar um cinematógrafo. Os Lumière recusaram a venda. Méliès saiu dali sem a máquina. Só que algumas pessoas têm uma característica curiosa. Quando ouvem um não, elas simplesmente encontram outro caminho. Sem conseguir comprar o cinematógrafo, Méliès decidiu construir o seu próprio equipamento. Ele começou a fazer aquilo que todo inventor faz quando coloca as mãos em uma tecnologia nova: experimentar. Foi durante uma dessas filmagens que aconteceu um dos acidentes mais importantes da história do cinema. Enquanto gravava uma rua de Paris, a câmera travou por alguns segundos. Quando voltou a funcionar, a carruagem que passava já havia ido embora e outras pessoas ocupavam o lugar. Ao revelar a película, parecia que um objeto havia desaparecido diante dos olhos do público. Qualquer operador teria chamado aquilo de defeito. Méliès chamou de oportunidade. Naquele instante, ele percebeu que a câmera podia fazer uma coisa que nenhum mágico conseguiria realizar ao vivo. Ele poderia desafiar as leis da realidade sem depender de espelhos, cortinas ou truques de palco. Bastava parar a filmagem no momento certo, mudar algumas coisas e continuar gravando. O resultado parecia magia. Pela primeira vez, aquela máquina deixava de ser uma janela para o mundo e passava a ser uma ferramenta para criar mundos que nunca existiram. Demônios apareciam em nuvens de fumaça, pessoas desapareciam, objetos surgiam do nada, cabeças flutuavam, foguetes viajavam até a lua, décadas antes de qualquer ser humano sonhar em sair da Terra. É curioso pensar que um dos maiores avanços da história do cinema nasceu de um erro mecânico.
Sem perceber, aquele mágico havia respondido à pergunta que os Lumière deixaram para trás. O cinema tinha encontrado uma utilidade muito maior do que simplesmente registrar o cotidiano. Agora ele podia contar histórias, só que havia um detalhe: essas histórias ainda pareciam peças de teatro filmadas. A câmera continuava parada, observando tudo de longe como se tivesse sentada na primeira fila de um teatro. E esse seria o próximo grande desafio, porque imaginar era apenas o começo. Alguém ainda precisava descobrir como fazer uma história prender a atenção de quem estava sentado do outro lado da tela. Enquanto Méliès criava mundos fantásticos, outras pessoas começaram a perceber que aquela invenção tinha um potencial muito maior do que simplesmente registrar a realidade ou fazer truques de magia. A câmera ficava parada do começo ao fim. Os atores entravam em cena, faziam tudo o que precisavam e saíam. Era como assistir uma peça de teatro. Quando uma tecnologia nasce, quase sempre imita aquilo que já existe. E os primeiros filmes pareciam teatro. Só que o teatro tem uma limitação importante: quem decide para onde olhar é o público. No cinema, isso poderia ser diferente. Imagine uma mãe esperando um filho voltar da guerra. Em um palco, você enxerga tudo ao mesmo tempo. E essa mesma cena em um filme, o diretor pode mostrar apenas as mãos da mãe apertando uma carta, depois de cortar para um relógio, depois mostrar a porta fechada, depois um close do rosto dela. Você ainda não viu o filho, nem sabe se ele vai voltar, mas já começou a sentir a ansiedade. Não existia manual, não existia faculdade de cinema. Eles estavam inventando uma língua completamente nova. Foi nesse momento que um diretor americano chamado D.W. Griffith começou a organizar essa experiência. Hoje o nome dele é cercado por controvérsias, principalmente por causa do filme O Nascimento de uma Nação, uma obra tecnicamente revolucionária, mas que ajudou a difundir ideias profundamente racistas. É impossível contar essa história sem reconhecer as duas coisas ao mesmo tempo: a importância técnica de Griffith e o enorme dano causado pelo conteúdo da parte de sua obra. Griffith ajudou a consolidar algo que hoje consideramos absolutamente natural. Ele percebeu que a câmera não precisava apenas registrar uma cena, ela podia conduzir o olhar do espectador. Quando aproximava o rosto de um personagem, não estava apenas mostrando um detalhe, estava dizendo: é aqui que você precisa olhar. Quando alternava duas cenas acontecendo ao mesmo tempo, criava uma sensação de urgência. O espectador começava a montar as peças sozinho. Sem perceber, ele passava a participar da história. Talvez esse tenha sido o momento em que o cinema deixou definitivamente de ser uma invenção mecânica. A câmera já não era apenas uma máquina, ela começava a funcionar como um narrador invisível, escolhendo o que mostrar, o que esconder, principalmente quando revelar cada informação. Havia um detalhe curioso: ninguém sabia explicar por que aquilo funcionava tão bem. Porque um simples corte fazia uma cena parecer mais emocionante? Porque mostrar duas imagens em sequência mudava completamente o significado da história? Será que o cinema realmente controlava nossas emoções? Ou existia alguma outra coisa acontecendo dentro de nossa cabeça? A resposta para essa pergunta não viria de Hollywood. Ela surgiria milhares de quilômetros dali, em um laboratório improvisado na União Soviética, onde um jovem cineasta fazia um experimento tão simples quanto brilhante. Um experimento que não mudaria apenas o cinema, também a forma como entendemos o próprio cérebro humano. Enquanto Hollywood começava a transformar o cinema em uma indústria, do outro lado do mundo, um cineasta soviético chamado Lev Kuleshov estava tentando responder a uma pergunta muito mais estranha. Não queria saber qual câmera era melhor, nem como construir cenários maiores. A dúvida dele era muito mais simples: por que uma sequência de imagens consegue provocar emoções? Pode parecer uma pergunta boba, mas pare para pensar. Uma fotografia
fotografia é apenas uma fotografia, outra também é apenas uma fotografia. Então por quê? Quando colocamos duas na ordem certa, nosso cérebro cria uma história que nunca existiu? Para tentar descobrir isso, Kuleshov fez um experimento que se tornaria um dos mais famosos da história do cinema. Imagine o rosto de um homem. Ele não sorri, não chora, não demonstra medo, não demonstra alegria. Seu rosto é completamente neutro. Aparece um prato de sopa fumegando. Sem perceber, seu cérebro começa a completar a história. Exatamente a mesma filmagem. A próxima imagem mostra uma menina brincando. Mesmo rosto, nenhuma mudança. Agora aparece um caixão. Instantaneamente você sente tristeza. Só existe um pequeno detalhe. O ator nunca mudou de expressão. Era exatamente o mesmo plano todo o tempo. Quem mudou foi você. Naquele momento, Kuleshov descobriu uma das coisas mais fascinantes sobre a mente humana. O cérebro odeia espaços vazios. Quando recebe duas informações separadas, ele tenta ligá-las imediatamente. Ele cria relações, inventa intenções, preenche lacunas. E talvez essa seja uma das descobertas mais importantes, não apenas do cinema, mas da comunicação humana, porque isso acontece o tempo inteiro. Quando alguém termina uma frase e faz silêncio, nossa cabeça tenta imaginar o que ficou faltando. O cinema simplesmente aprendeu a usar essa característica do cérebro a seu favor. Poucos anos depois, outro cineasta soviético chamado Sergei Eisenstein pegou essa ideia e perguntou: se duas imagens conseguem criar uma emoção, o que acontece se eu usar 50? Foi aí que a montagem deixou de ser apenas uma ferramenta para organizar cenas e passou a funcionar como música. Cada corte aumenta a tensão, cada nova imagem empurra o espectador para a próxima. O ritmo acelera, desacelera, respirava e explodia exatamente quando precisava. Talvez você nunca tenha assistido a um filme de Eisenstein, mas existe uma enorme chance de que o seu diretor favorito tenha assistido, porque praticamente todo filme moderno ainda conversa com essas descobertas feitas há mais de 100 anos. E foi nesse momento que aquela velha máquina dos irmãos Lumière deixou de ser apenas uma invenção fascinante. Ela se transformou em uma ferramenta capaz de conduzir emoções humanas. Pela primeira vez, não bastava registrar o mundo ou inventar mundos imaginários. Agora era possível controlar a maneira como o público sentiria cada cena. Podia vender, podia inspirar, podia ensinar e, infelizmente, também podia manipular. O cinema finalmente havia descoberto seu maior poder. Curiosamente, esse poder nunca esteve dentro da câmera, sempre esteve aí dentro, na mente de quem assiste. Depois das descobertas de Kuleshov e Eisenstein, o cinema já não era mais apenas uma curiosidade tecnológica. Ele já sabia registrar o mundo, inventar mundos inexistentes e conduzir as emoções de quem estava sentado diante da tela. Era apenas uma questão de tempo até que alguém percebesse que aquilo poderia se transformar em um negócio gigantesco. Os grandes estúdios nasceram, as produções ficaram cada vez maiores, o som chegou às telas, depois vieram as cores, os efeitos especiais, a televisão, o vídeo, o computador, a computação gráfica e cada geração acreditou estar vivendo a versão definitiva do cinema. Nenhuma delas estava certa, porque essa história nunca foi sobre uma tecnologia, foi sobre uma ideia. Os irmãos Lumière resolveram um problema, descobriram como capturar movimentos e compartilhá-lo com uma plateia. Méliès resolveu outro, descobriu que aquela máquina poderia criar mundos que nunca existiram. Griffith ajudou a transformar experiências isoladas em uma linguagem. Kuleshov revelou que o verdadeiro significado das imagens nascia dentro da mente do espectador. Eisenstein mostrou que era possível construir emoções apenas organizando essas imagens de maneira inteligente. Os Lumière nunca imaginaram que um dia existiria filmes capazes de criar planetas inteiros dentro de um computador. Méliès jamais sonhou que as pessoas comuns carregariam uma câmera no bolso. Kuleshov provavelmente ficaria fascinado ao descobrir que milhões de vídeos publicados todos os dias ainda exploram exatamente os mesmos mecanismos
psicológicos que ele observou em seu laboratório há mais de um século. Talvez seja a verdadeira invenção do cinema, não a câmera, não o projetor, nem a película. O cinema inventou uma nova forma de compartilhar emoções entre pessoas que nunca se conheceram. Até lá, e que a história nos ensine a rir de todos os nossos erros.